Eu sou o Rodrigo da Costa Fernandes e eu tô aqui para falar um pouco sobre o filme Capitão Fantástico. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a cena, que a gente tem que fazer a descrição de uma cena, e eu vou falar sobre a cena que eu mais gostei no filme. Que foi naquele momento que o Ben tinha ido para casa da irmã dele, ele ia passar uma noite lá, e eles foram jantar. Tava todo mundo na mesa, e o Ben acaba criando uma discussão generalizada, assim, entre a irmã dele, desculpa, o marido dela e eles acabam brigando. E depois tem um momento que ela levanta da mesa muito brava e vai pra fora, e o Ben vai atrás, né, querendo... Nosso melhor, Ben. É o que todos estão fazendo, dando sempre o melhor. Desculpe se não é o bastante para suas exigências. Eu conto a verdade para os meus filhos, eu não minto para eles. Proteger as crianças de certos conceitos que são jovens demais para entender não é mentir, caramba! Gente, tem vizinhos, tá? Olha, esse é um momento difícil. Agora estão todos irritados. A gente pode, por favor, resolver isso amanhã. Me desculpe. Desculpe por não respeitar o jeito que fazem as coisas em sua casa. Obrigada por dizer isso. Não, ele pede desculpa, mas o que eu acho muito legal dessa cena é que ele, na ideia dele, ele tava fazendo o que era certo. E ela também tava, os dois estavam fazendo o que era ideal pra eles. Porque mesmo sendo irmão, eles tinham umas ideias muito distintas. Enquanto ele achava aquilo que ele estava fazendo correto, ela não achava a dela era totalmente o contrário. Enquanto ela às vezes suavizava algumas informações para chegar nos filhos dela, enquanto ela às vezes censurava alguns palavrões ali na casa dela, por exemplo, coisas à mesa, coisas do tipo, ele tem um ideal totalmente diferente, que a gente vê que ele é contra o sistema capitalista, até pela forma de vida dele, como ele cria os filhos, como os filhos deles vivem. E eu acho isso muito louco, porque pra ele tá certo, pra ela também tá. No final ele acaba pedindo desculpa por estar na casa dela, só que é um conflito em que os dois acreditam que estão certos e os dois estão fazendo o que acreditam. Ele realmente acredita naquilo, e ele acha que ele tá educando os filhos dele da forma correta. E ela também acredita isso com os filhos dela. Então, tipo, é muito louco porque eles acabam brigando com uma coisa que eles mesmo discordando totalmente, cada um tem seu ideal, cada um tem a sua verdade ali. O Ben acha que ele tá nos filhos dele fazendo da forma correta e ela também. Então acaba eles conflitando bastante ali, porque ele tá na casa dela e ele quer impor os direitos dele, falar o que ele gosta, falar o que ele acredita, e ela não concorda com nada daquilo. Então eles acabam brigando, ainda mais por estar na casa dela. Mas é uma cena muito louca, porque eles brigam bastante, sendo uma coisa que os dois têm a sua verdade, mas não concordam, acabam tendo uma briga generalizada. E a minha pergunta que eu resolvi fazer é sobre por que os filhos do Ben, a partir de um certo ponto do filme, se tornam tão rebeldes? Eles que pareciam estar sempre juntos, ser uma família muito unida, do jeito deles, né? E a minha pergunta é essa: por que os filhos do Ben, a partir de um determinado momento, começam a se portar de uma forma tão rebelde? Eu acho que isso pode explicar pela criação deles. A gente vê, no decorrer do filme, que eles não têm nenhuma prática social, eles não conseguem chegar numa roda de conversa, fazer amigos facilmente, porque é algo que eles nunca tiveram contato com outras pessoas, a não ser eles e a mãe e o pai, então sempre foram muito ali. A gente vê isso com o Burro em determinado momento. A mãe dele ajudou ele a passar em algumas faculdades, né? Ele fez as provas. E depois que a mãe dele faleceu, ele meio que perdeu esse apoio. A mãe dele estava dando esse apoio assim, ele perdeu tudo. O pai dele era totalmente contrário. Então o pai dele, com essas ideias, ele estava ficando louco, porque ele não tinha nenhum convívio. Ele percebeu isso quando ele ficou com aquela menina, a Claire, porque na primeira ação que ele não sabia o que fazer, ele ajoelhou e pediu a menina em casamento. Então ele realmente não sabia o que fazer, a falta de convívio social. A gente vê isso com outro filho, até que quebrou a mão em determinado momento do filme, que ele já começa a discordar um pouco das ideias do pai, até naquele momento que ele fala que a gente não comemora o Natal com uma família normal. Ele é o primeiro a querer morar com os avós, ele quer viver mais a sociedade, ele quer viver como uma criança normal. Isso vai sendo normal no decorrer do filme. Óbvio que as crianças menores não, porque elas ainda não pensam muito sozinhas, elas vão mais pela onda do pai. Só que você vê que os mais velhos começam a se incomodar, começam a querer viver realmente, socializar um pouco mais. Eu acho que esse é o principal motivo que eles meio que se rebelam contra o pai em um determinado ponto. Aquela cena em que o Boo mostra as coisas da faculdade dele pro pai, e o pai dele começa a brigar com ele, o Boo, assim, gente, está tratando a gente como bicho, porque eles estavam vivendo em uma sociedade fechada, vamos dizer assim, eram eles e mais ninguém. Eles tinham o mínimo contato possível, tanto com coisas externas quanto com pessoas. A maioria das vezes era o Ben, às vezes indo no bar pra ligar, pra saber notícias da esposa dele que estavam no hospital. Mas era sempre o menor contato possível, com eles tendo que caçar, não podendo comer às vezes um cachorro quente, alguma coisa do tipo, e uma conveniência, como foi no filme que eles pararam. Então é algo muito louco. Eu acho que os filhos dele, é esse o principal motivo que eles se rebelam. Eles percebem que precisam de convívio social, percebem que a vida não é daquele jeito, e vão aos poucos também acordando o pai, que vai percebendo o que vai fazendo no decorrer do filme.
Eu acho que essa é a principal coisa do filme, é mostrar isso, que mesmo com o Ben, com todas as ideias dele, ele não consegue fazer aquilo, ele não consegue viver em uma sociedade fechada que ele, a família dele, pôr os ideais dele e todo mundo seguir. Porque o convívio é uma coisa necessária, e você só tem convívio com outras pessoas se você tiver outras pessoas ao redor. E para isso ele precisava viver em sociedade, e era uma coisa que ele não vivia. Então os filhos dele, conforme iam se rebelando contra ele, era sempre por causa disso. A gente vê, por exemplo, o primeiro filho mais novo e depois o Boo, que isso vai acontecendo com muito mais frequência do que era antes. Que eles vão percebendo naquela viagem ali, que eles fazem, param em vários lugares, né, no decorrer do filme, sobre o enterro da mãe dele, quando eles vão no funeral, coisa do tipo. Então é isso, esse foi meu trabalho, obrigado.